Bom dia, meus irmãos, como vocês estão hoje? Hoje é segunda-feira, hoje é dia de nós lembrarmos que o Senhor está voltando, amém? Então, essa live de hoje é um lembrete de que Jesus está voltando. E falando nisso, quando você acordou hoje, você pensou em quê? Você pensou na dívida que você tinha que pagar, você pensou no problema familiar que você está tendo no seu casamento, ou com seus filhos, ou com seus pais, talvez numa entrevista de emprego, né? Ou talvez num diagnóstico, ou num momento ruim que você está passando. Pois é, muitas vezes nós acordamos e nem pensamos que Jesus está voltando. Por isso que Jesus falou que nós temos que ter o nosso foco nos valores dos céus. Pense nas coisas lá do alto, deseje as coisas lá de cima, porque é lá onde Cristo está. Então, deixa eu só clarear meu celular aqui, irmãos, que tá... Pronto, melhorou pra mim aqui. Não sei se o som tá bom aí. Ontem a gente estava viajando e eu coloquei o som mais baixo. Tá tudo bem por aqui, né? Bom dia, bom dia. Bom dia, Deus abençoe o seu dia, a sua família, amém, eu recebo. Eu esqueci de colocar aqui o som e a claridade, mas tá bom aí, né? Alguém me fala se tá bom? Acho que tá, né? Senão alguém já tinha falado aí. Bom, então, irmãos, como eu tinha começado aqui, você acordou pensando em que hoje? Eu acordei hoje pensando que eu tinha que fazer a live. E aí eu tinha que preparar o que eu ia falar para os irmãos. Então, você vê que os nossos pensamentos, os nossos desejos, eles nos traem muito, né? Porque às vezes a nossa necessidade fala mais alto do que os valores realmente que nós temos que nos importar, né? Então, lá em Colossenses 3:2 fala que nós temos que focar os nossos valores espirituais e eternos nos céus, porque é de lá que nós viemos e é de lá que nós vamos voltar. Amém? Então, ao invés de nós ficarmos desejando coisas e desejando, sei lá, buscas, vitórias, nós precisamos de não focar as nossas preocupações no dia de hoje, porque Jesus falou que nem dia de hoje, preocupação amanhã, a gente não consegue. Porque o que adianta a gente preocupar com o dia de hoje, sendo que a gente não tem poder de mudar o hoje nem o amanhã, né? Então, a Bíblia nos convida, né, ou até nos convoca a mudar a nossa perspectiva de vida e as nossas prioridades e lembrar que Jesus está voltando e que é inútil nós ficarmos investindo o nosso tempo em desejos terrenos ou em preocupações de coisas que nós não temos o poder de mudar, né? A gente não pode mudar o cônjuge, não pode mudar os filhos, a gente não pode mudar a situação, a gente não pode mudar o governo, a gente não pode nada, né? Só se a gente olhar para cima, olhar para o alto e trazer dos céus os valores, os princípios, aí a gente vai saber lidar com todas essas dificuldades aqui, né? Então, Jesus deixou muito claro que o dia da ceia é dia da gente lembrar que ele está voltando. E eu quero rapidamente falar aqui algo para compor aí o coração dos irmãos, né? Que você fique atento, ficar com foco na eternidade, né? Direcione o seu coração para as coisas do alto. Você tem lembrete também de que você já morreu para essa nova carne que você tem, você é uma nova criatura, você tem uma nova identidade, você é filho de Deus, faz parte do reino. E também para que você transforme os seus alvos, né? Abandone tudo aquilo que era vícios na sua vida, porque tem vício de tudo quanto é coisa, né? Então, lembra que você é eterno, você tem uma nova identidade e você já tem uma vida nova para viver, amém? Então, adote sempre as virtudes de lembrar que Jesus está voltando. Então, seja uma pessoa generosa, seja uma pessoa bondosa, seja uma pessoa cheia de compaixão, porque era assim que Jesus vivia aqui e assim é o dia de hoje, né? Jesus é assim. Então, você lembra, você tem uma vida transformada,
você tem uma mentalidade celestial para influenciar pessoas. Amém? Você tem uma nova identidade, uma nova mente, porque a Bíblia fala que nós temos que renovar a nossa mente com as coisas lá do alto, com as coisas lá de cima, onde Jesus está. Então, nós precisamos de ter a expectativa da manifestação da glória de Deus quando Jesus voltar. Nossa preocupação tem que ser essa. Não é uma preocupação ruim, é uma preocupação bendita, boa, de que a nossa expectativa é: será que Jesus vai voltar agora? Será que Jesus vai voltar daqui 1 hora? Será que Jesus vai voltar à noite? Será que Jesus vai voltar de madrugada? E não ficar preocupados ou desejando coisas desse mundo, porque não é nesse mundo que Jesus está. Jesus está nos céus, aguardando, fazendo a nossa casa para vir buscar a gente. Então, enquanto isso, a gente não pode perder o foco, né? E manter firme nos nossos alvos, na nossa identidade, sabendo que a nossa vida não é mais a vida que nós tínhamos no passado antes de nascermos de novo. Então, eu quero aqui, de forma breve, compartilhar com os irmãos a questão do nosso momento solene, né, que é a Santa Ceia. E é interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele fala aqui, naquele versículo que sempre meu marido lê, que é 1 Coríntios 11, que está no versículo 23 até o 26, que diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que o comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Então vejam, todas as vezes que nós participamos da ceia, nós anunciamos que Jesus morreu, mas que Jesus ressuscitou e vai voltar para buscar a gente, para morar eternamente com ele. Hoje, nós estamos vivendo nesse buraco de terra, né? Com todo o inferno dominando, mas nós somos de outro mundo. Nós passamos por aflições, por privações, por tempestades e tantas coisas difíceis, mas Jesus aqui, nesse dia, ele nos ensina a ter foco na nossa fé. Amém? Apesar de que os dias estão maus, mas a nossa fé não pode ser abalada. Então é interessante aqui o que o apóstolo Paulo fala, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, sabe, irmãos, eu posso dizer que a noite em que foi traído, para Jesus talvez, foi a noite mais escura, né? Foi uma noite fatídica. Naquela noite, naquele dia que Jesus foi traído, pode ser o momento mais difícil que ele teve, né? Mais sombrio. Mas ele nos ensinou um princípio muito poderoso. Eu estava vendo aqui, lendo um pouco, e na noite em que Jesus foi traído, a Bíblia fala que ele tirou a parte da roupa de cima, pegou uma toalha, pegou uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. E lendo aqui, né, sobre o contexto daquela época, se alguém chegava na casa, né, de a casa de alguém, o anfitrião, ele preparava bacias de águas para que os visitantes passassem e lavassem os seus próprios pés, ou que os servos lavassem os pés dessas pessoas convidadas. Mas essa tarefa de lavar os pés era uma tarefa reservada aos servos da posição mais baixa. Então, Jesus deu um nó na cabeça dos discípulos que estavam ali, né? Mostrando que ele, como o mestre, como o Senhor, ele inverteu completamente a hierarquia, né? Que
ou eu mesmo lavo os meus pés, ou alguém lava os meus pés. Jesus, o Senhor da glória, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, ele se inclinou e lavou os pés dos discípulos. E aí, ele nos ensina um princípio muito poderoso. Você pode estar passando o momento mais sombrio da sua vida. Você pode estar passando um dia mais difícil que você talvez nunca pensou em passar. Talvez problema na sua própria vida, problema na vida das pessoas com quem estão à sua volta, na sua família, né? Na vida dos seus pais, ou no seu trabalho, na sua vida secular, ou no ministério, né? Talvez você esteja passando por algum momento muito difícil mesmo, talvez um momento que você pensa, e agora? Eu não vejo nada, não sei o que fazer, sabe? Jesus nos mostra aqui que nós precisamos de foco na nossa fé, porque ele se humilhou e ele serviu de forma amorosa aos seus discípulos. E ele deixou um recado muito importante. Se eu fiz isso, você também pode. Nos momentos mais sombrios, nos momentos mais adversos, nós ainda podemos ter a nossa fé intacta e nós podemos servir uns aos outros. Assim como Jesus fez. Jesus não perdeu o foco em nenhum momento da vida dele. Olha que Jesus foi perseguido, foi escarnecido, foi chicoteado, foi humilhado e a sua fé permaneceu intacta. Absolutamente em nada mudou a vida de Jesus. E aí ele diz, faça isso. Tomar a ceia ali, lavou os pés, tomou a ceia, faça isso. Deixe a sua fé intacta. Ame o Senhor, ame o próximo, até que eu volte. Que palavra poderosa é essa do nosso Senhor, né? Então, nós precisamos de ser como Jesus, ter uma fé inabalável e ter a nossa relação com Ele intacta, porque tem gente que tem muita tribulação e abandona o Senhor, né? E se abandona o Senhor, imagina os amigos, os próximos, o próximo, né? Imagina, não dá em nada bom. Então, concluindo esse momento de reflexão, Jesus nos fala que nós temos que manter a nossa fidelidade intacta em meio à adversidade, porque foi isso que ele fez. No momento de escuridão, Jesus manteve a sua fidelidade à sua missão. Ele não parou em nenhum momento. Ele adorou o Senhor e ele se alegrou em ir para a cruz porque era o momento de nos salvar. Então, nos tempos mais difíceis, o Senhor nos manda lembrar, eu estou voltando. Então, Jesus, no momento de maior dor, no momento de maior sofrimento, ele não parou na sua missão, não tirou o foco da eternidade, não parou de falar com Deus. Sempre estava ali, Deus, por que o Senhor me abandonou? Deus, está difícil demais, né? Se for possível, passe de mim esse cálice. Então, você vê ele sempre no relacionamento com Deus. E também, mesmo nesse momento mais difícil, ele estava ali, relacionando ali, com os discípulos, ceiando, lavando os pés, mostrando que a vida cristã, ela é na contramão do que o mundo prega, na contramão do que as pessoas que não servem a Deus fazem ou pensam, ou até praticam. Então, se hoje é um momento difícil para você, eu não sei como que está sendo a sua manhã, mas que os seus olhos estejam nas coisas lá do alto, nas coisas lá de cima, onde Jesus está. E aí não vai faltar nada para você, porque o Salmo 23 fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada o quê? Nada. Casa para morar, dinheiro para gastar, comida para comer, colchão bom para dormir. Nada disso, né? Essas coisas aqui são passageiras e elas podem em algum momento faltar. Mas o Senhor, o bom pastor, não deixa faltar paz, não deixa faltar alegria, nem fé, nem expectativa e nem sonhos, para que você possa cumprir o seu propósito aqui, de forma vitoriosa. Então, o Senhor é o seu pastor, é o meu também. E nada vai deixar faltar, não vai deixar faltar presença, nem unção,
nem poder, nem dons fluindo, para que a gente possa estar com a nossa fé intacta. Nosso relacionamento inquebrável com o Senhor. E nós nos mantemos ligados uns aos outros, servindo em amor o nosso próximo. Seja o inimigo ou seja o amigo, sempre, até que Jesus volte. Então Jesus falou, tá no momento mais sombrio? Tome a ceia. E nesse momento mais sombrio da sua vida, você pode lembrar que eu estou voltando e que a sua vida não vai ser assim o resto da sua vida. Aqui é só um sopro, aqui é como uma nuvem que você olha, ela tá ali, daqui a pouco ela já não tá mais lá. Pois é, então eu quero fazer aqui menção de que eu não sei como está o seu dia, mas eu quero te lembrar que hoje é dia de lembrar que Jesus morreu na cruz para nos salvar. E nós precisamos estar alegres, porque Ele nos deu salvação, nos deu vida eterna, nos deu perdão, nos deu uma graça, uma identidade e uma vida inteira para ser vivida com Ele. E os problemas, e as dificuldades, e as dores, a gente vai fazendo o que dá. Mas o nosso foco tem que ser na nossa fé, em Jesus e no nosso propósito de vida. E hoje, você vai deitar pensando em quê? O dia foi muito difícil, que tribulação, o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, a minha sogra, o meu patrão, os meus liderados, o meu líder, é tanto problema. Para com isso, esquece isso. Dorme pensando assim, será que Jesus vai voltar hoje? Será que Jesus vai voltar na madrugada? Será que eu estou pronto? Tá tudo em ordem, né? Eu tô com foco aqui, com foco lá. Sabe, irmãos? Faça isso hoje. Lembra? Faz um esforço para lembrar pelo menos umas 3 vezes no dia. Será que Jesus vai voltar agora? Será que Jesus vai voltar daqui a pouco? Pois é. Não deixe que sua mente vagueie nos anseios dessa vida, nos alvos dessa vida, em preocupações terrenas. Entrega tudo isso para Deus, que você vai viver uma vida plena, leve e uma fé inabalável. Vamos lembrar então? Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Está à direita do Pai, preparando um lugar para nós. E logo Ele vai voltar. Hoje a gente vê o mundo e fala, Jesus volta logo. Só por causa do nosso sofrimento. Mas Jesus não pode voltar por causa do nosso sofrimento. Jesus vai voltar para buscar a noiva gloriosa que está sendo preparada aqui. Então, enquanto a gente está na noite escura, a gente está servindo ao próximo, servindo com humildade, com amor, lembrando que Jesus está voltando. Amém? Então, não sei se você está aqui aí com seus elementos, a ceia, mas se tiver, pega o seu pão e ore comigo assim. Deus, obrigado, porque Jesus se entregou naquela cruz, teve o corpo mutilado, tantas dores por causa do meu pecado. Obrigado, porque esse pão me alimenta. Esse pão é a verdadeira comida que eu como todos os dias. Obrigado a Deus pela morte de Jesus, sacrificial, de amor eterno, por causa da minha vida. Obrigado a Deus, em nome de Jesus. Pegue então aqui o seu cálice e ore comigo. Fala, Senhor Deus, obrigado, porque na cruz do Calvário o sangue de Jesus foi derramado, foi vertido naquela cruz de maldição para pagar a dívida que era minha, para limpar o meu pecado e me levar de volta para o céu. Obrigado porque esse sangue me lava, me limpa, me purifica, me fortalece a cada manhã, a cada tarde, a cada noite. E hoje, através desse sangue, eu lembro que Jesus morreu na cruz, no meu lugar, mas Ele está vivo, porque Ele ressuscitou, está à direita do Pai e logo vem para me buscar. Obrigado a Deus, em nome de Jesus. Então participa aí da sua ceia. Talvez você está sozinho, talvez você está com alguém. Compartilha aí, amém?
Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, flua no Espírito Santo. Como meu marido sempre diz aqui no começo da live, deixe o seu coração aí cheio de esperança, de expectativa, de que Deus é bom e que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Amém? Jesus sabia que aquela dor, que aquela cruz não era bom para ele naquela hora, mas ele teve a alegria de saber que através daquela morte que ele teria ali naquela cruz, nos traria de volta para ele. Então, você está passando por algum problema, alguma dificuldade, foca os seus olhos na eternidade. Agradeça a Deus pela oportunidade de ser trabalhado, de ser transformado a cada tribulação, a cada noite escura. Amém? Então, lembra, na noite mais escura, mais tenebrosa, Jesus não parou sua missão. Ele continuou firme na sua missão, servindo os seus discípulos e ensinando valores e princípios poderosos. Então, ele falou, se no momento mais tenebroso eu posso servir vocês, então faça a mesma coisa com os outros. Então, você está com problema? Procura alguém aí, faça uma visita, vá no hospital, procura alguém que está doente, vai lá, faz uma faxina na casa de alguém, faça alguma coisa eterna. Mesmo que a sua tarefa seja uma tarefa natural, mas você está agregando valores do reino. Amém? Então, tá com problema? Ore com alguém. Tá aí brigado, né? Tá aí emburrado. Procura alguém aí para você conversar sobre a Bíblia e você vai ver que tudo isso vai passar. Amém? Jesus é o nosso modelo perfeito. Se você está com dificuldade, olha para Jesus e pergunta, Jesus, o que o Senhor faria no meu lugar? E com certeza Ele vai te falar. Amém? Então quero orar pelos irmãos. Senhor, nessa manhã, Senhor, nós te agradecemos porque nós estamos aqui, porque o Senhor se entregou naquela cruz do Calvário, naquela cruz, Senhor, de maldição, para pagar um preço que era meu, para pagar uma dívida que era minha, para me resgatar do inferno e me trazer para o seu reino de amor e de luz. Obrigado a Deus pelo sacrifício que o Senhor fez, porque valeu a pena, porque hoje nós estamos aqui, buscando, adorando o Senhor a cada dia. Senhor, ajuda-nos a lembrar que o Senhor está voltando, que todas as vezes que nós estivermos tomando a ceia, Senhor, que nós possamos lembrar de que o Senhor morreu na cruz, mas não está preso na cruz e nem naquele túmulo, porque o Senhor está vivo, porque o Senhor ressuscitou e o Senhor vem nos buscar. Deus, que os nossos olhos, o nosso foco, não estejam em desejos ou preocupações dessa vida, mas que os nossos olhos estejam focados na eternidade, lembrando que nós somos novas pessoas, filhos amados, filhos perdoados. E nós temos, Senhor, uma carreira para correr e vidas para ganhar. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro que esse dia é um dia abençoado, que os meus irmãos não percam a fé, nem o foco e nem a humildade de servir alguém. Obrigado, a Deus, pelo sacrifício feito na cruz do Calvário, que nos deu uma vida de verdade, uma vida que vale a pena viver. Obrigado, a Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, quero orar por vocês aqui no pequeno tempo que eu tenho, pelos seus alvos, por você que está aí, que você possa ser boca de Deus, testemunha, ministrando aí as boas novas, declarando saúde pleno em você que está doente, ou que está enfermo, ou está representando alguém, né? E depois quero abençoar a sua tarefa de hoje, a sua missão de hoje. Amém? Senhor, quero apresentar diante do Senhor os alvos dos meus irmãos, que eu não sei quais são, mas o Senhor conhece todos eles. Ó Deus, alinha cada alvo de acordo com o reino dos céus, os princípios, os valores do Senhor. Alinha, ó Deus, os corações dos meus irmãos de acordo com aquilo que é eterno. Senhor, que sua mente não fique vagueando, ó Deus, nos desejos daqui desse mundo, ou que fiquem perdendo tempo nas preocupações, ó Deus, futuras ou presentes, que eles possam descansar no Senhor, sabendo que o Senhor cuida dos seus filhos. Ó Deus, em nome de Jesus, que todas as respostas que eles estejam buscando ou aguardando de
algum processo, Deus, de alguma resposta. Senhor, venha a favor dos meus irmãos hoje, dando a eles a vitória. Que todo inimigo, Senhor, que tem se levantado contra cada um dos seus filhos, caiam por terra em nome de Jesus e que o seu nome seja glorificado. Por isso, ó Deus, surpreenda os meus irmãos, Senhor. Lembre eles que eles têm uma grande herança para viver e que eles possam desfrutar dessa herança com foco na fé, com foco na eternidade, na identidade e na transformação da sua vida nessa terra. Em nome de Jesus. Senhor, eu apresento também diante do Senhor as pessoas que estão enfermas ou doentes nessa manhã. Ó Deus, que cada um, Senhor, possa entender, compreender e desfrutar de uma herança divina de saúde plena, de vigor nos ossos, Senhor, nos músculos, nos tendões, na pele. Ó Deus, a saúde perfeita dos cabelos até o dedão do pé, até o dedinho mindinho. Ó Deus, que essa herança é legítima, ela é de direito. Ó Deus, em nome de Jesus, que o teu poder se manifeste. Senhor, livrando cada um dos seus filhos do leito, da enfermidade, Senhor, de uma erisipele que está na perna direita, Deus, inflamado. Deus, que venha o poder do Senhor. Venha, ó Deus, em nome de Jesus, libertando cada um dos seus filhos que, de algum modo, não conseguiu sair de uma escuridão, de um pesadelo, ó Deus, da acusação do inferno, de uma depressão infernal, Deus, em nome de Jesus. Senhor, que todos eles possam abrir os olhos, olhar para cima, olhar para o coração e saber que o Senhor cuida de cada detalhe da sua vida. Deus, em nome de Jesus, que eles sejam tocados nessa manhã, que todos os cadeirantes, os acamados, Senhor, aqueles que estão sem mobilidade, ó Deus, que possam ter a manifestação da glória do Senhor, experimentando a saúde perfeita que veio das feridas, das chagas do Senhor na cruz do Calvário. Declaro saúde perfeita na vida de cada um dos que estão ouvindo nessa manhã, em nome de Jesus. Senhor, eu coloco diante do Senhor também os seus missionários que estão esparramados nesse grande mundo, nessa grande terra. Ó Deus, que eles sejam ousados, intrépidos para falar das boas novas do Evangelho. Ó Deus, que eles não deixem de testemunhar a grandeza do Senhor na sua vida. Ó Deus, daquilo que o Senhor já tem libertado, daquilo que o Senhor tem manifestado, das vitórias, das conquistas, dos desejos atendidos, das respostas enviadas, em nome de Jesus. Senhor, que eles sejam ousados e que haja festas nos céus hoje, porque Ele abriu a boca e falou de um reino perfeito, de um Deus amoroso e presente que dá um novo nascimento, uma nova perspectiva de vida. Senhor, um futuro transformado, de vidas completamente transformadas pelo poder do Senhor. Que os céus façam barulhos, que os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins dancem por conta de um pecador que se converte e volta para casa. Deus, eu quero abençoar todos os meus irmãos na sua vida particular, pessoal, na sua vida familiar. Senhor, nas tribulações do dia, que o Senhor se faça presente. Não que o Senhor não está, mas que eles possam sentir a sua presença nesse dia. Atenda, ó Deus, aos casados, aos solteiros, aos divorciados, aos viúvos. Ó Deus, surpreenda cada um dos seus filhos de acordo com aquilo que eles necessitam, de acordo com as suas necessidades, ó Deus, em nome de Jesus. Declaro, ó Deus, um dia abençoado, um dia exitoso, que onde os irmãos colocarem suas mãos, ele será vitorioso, vai conquistar tudo aquilo que ele nasceu para conquistar. E eu declaro que por onde os seus pés andarem, Senhor, eles terão por herança essas terras, quer dizer famílias, adultos, jovens, crianças, juvenis, adolescentes, que todos sejam alcançados pela graça e favor e misericórdia do Senhor. Deus, que esse dia seja um dia de foco, de identidade e de transformação na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Nosso tempo já acabou. Fica então aí com essa palavra. Então, no maior momento de escuridão, continua correndo a sua missão, seu caminho, olhando para Jesus, servindo os irmãos
e lembrando, Jesus está para voltar a qualquer momento. Não perca o foco, não perca a alegria, não perca a esperança. Amém? Então amanhã nós voltamos, se Deus permitir. Então um grande abraço, viva aí o seu dia, lembrando que Jesus pode voltar a qualquer momento, a qualquer hora. Grande abraço então, até amanhã.